E aí galera, tudo bom? Tô de volta e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que eu preciso já está dentro de mim, dentro de cada um de nós. Fica ligado, mais um café com reflexões para vocês. E aí galera, tudo bom? Estamos de volta e eu queria falar com vocês a respeito de que o que a gente precisa já está dentro de cada um de nós. Como assim, Cláudia? O que eu preciso já está dentro de mim? Muito, muito complexo e muito simples ao mesmo tempo. A gente vem falando a respeito de todas as ferramentas, né? A importância de se vencer, né? Você não vence o outro, você vence a você mesmo, a sua procrastinação. A gente falou também a respeito da importância de ser humilde, o exemplo de Jesus, que foi humilde em todo o período da vida dele. Mesmo ele sendo um grande rei, sendo poderoso, sendo majestoso. A gente falou a respeito de mudança, de ser resiliente, de se adaptar às mudanças. Falamos também a respeito da importância de vencer os nossos medos, né? De conquistar o novo, enfim. Mas tudo isso depende de uma única coisa, chamada fé, chamada acreditar. Eu não consigo fazer nada se eu não correr atrás de verdadeiramente acreditar no potencial que Deus já colocou dentro de cada um de nós. Então, eu preciso, lá em Hebreus 11:1 fala, né, que eu preciso ter fé, eu preciso acreditar, eu preciso usar a fé. A Bíblia tem vários exemplos de fé, vários. Tem o exemplo de Davi, que foi até os seus irmãos para levar os alimentos dele. E quando chegou lá para poder ver os irmãos, ele viu o gigante gritando e falando com todos os soldados, que queria ver quem era que tinha potencial para derrubar ele, para fazer as coisas, enfim. E aí ele fala, não, isso é um absurdo, né? Pega uma pedra, resumindo a história, né? 5 pedras, na verdade, no caminho. Pega uma pedra, coloca na funda dele, né? Que é não vou lembrar, as pessoas chamam, o estilingue, que as pessoas chamam hoje. E aí ele chega e o gigante olha, primeiro, antes do gigante, o rei fala, não, peraí, vamos te armar, né, com a minha armadura. E aí coloca ele com aquela armadura grande, pesada, ele fala, com isso aqui eu não vou conseguir vencer não. E aí quando ele chega até o gigante, resumidamente, o gigante olha para ele e fala assim, não acredito, eu vou te esmagar com meu pé. Não acredito que Israel te mandou, né, você para me derrubar. E aí ele pega e fala assim, olha, você pode vir com sua espada e sua lança. Eu venho com o poder de Deus. Então ele acreditou na capacidade que Deus já havia dado a ele. E todas as coisas que nós aprendemos durante toda essa jornada já estão dentro de cada um de nós. Nós temos potencial e só precisamos acreditar que temos o poder para vencer todas as lutas que nos vêm. A Bíblia fala assim, que o Senhor não nos dá fardo maior do que possamos carregar. Eu confesso para você que em alguns momentos da minha vida, e eu acredito que muitas pessoas também, a gente olha os fardos e diz, ai meu Deus, espera aí, o Senhor não dá fardo maior do que possamos carregar, não consigo carregar esse fardo não. E eu tenho um exemplo disso. Um exemplo disso é Moisés. Moisés chega uma parte da jornada dele que ele fala assim, Senhor, o fardo que eu estou carregando é muito difícil, eu não estou aguentando. É muito difícil.
Os homens são perversos, eles são desobedientes, eles são teimosos, e o fardo que eu estou carregando é muito difícil. Então a gente chega às vezes num momento onde a gente acredita, não que seja verdade, mas a gente acredita que esse fardo é muito difícil de carregar, entendeu? A Débora tá querendo sair no vídeo um pouquinho. Dá oi pra galera. Pronto. E aí o que acontece? Esse fardo que a gente carrega, a gente precisa acreditar no potencial que Deus nos deu para vencer. Por exemplo, tem é aquilo que nós temos, é aquilo que Deus já gerou na nossa vida, que nós temos como ferramenta, como estratégia para conquistar. Precisamos praticar isso na nossa vida. O Senhor fala assim, que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, quem já viu um grão de mostarda sabe que é bem pequenininho, e disser para a montanha, sai daí e lance-te ao mar, ela fará. Então assim, é acreditar naquilo. E aí o que acontece? Tem uma parte da Bíblia que fala o seguinte, que Jesus estava com o povo lá no deserto, e ele estava conversando com a multidão, fazendo um de seus sermões. Ele tinha acabado de perder João Batista, inclusive. Ele estava passando por uma situação difícil na vida dele, mas em todo momento ele estava confiante em Deus. E ele lá sentado, pregando para a multidão, e de repente os discípulos chegaram para Jesus e disseram, olha, despede esse povo, porque eles daqui a pouco estão com fome. E aí Jesus fala assim, por que vocês não dão o que comer para eles? Diz, não, a gente não tem o que dar. Então vê aí na multidão o que tem. E um menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus orou pelo alimento e distribuiu. E desse cesto, sobraram 7 cestos de pães e peixes. Como? De algo que já existia, Deus multiplicou, né? Através de Jesus Cristo, através do acreditar. Outra, tinha uma mulher que ela estava endividada, e as pessoas procuravam ela já para escravizar seus filhos, para que ela pagasse a dívida, e ela estava desesperada. E aí ela sai e encontra por uma casa o profeta, e ele diz assim, o que você tem? Eu só tenho um resto de azeite na minha casa. Resumindo a história, eu só tenho um resto de azeite na minha casa. Então você vai fazer o seguinte, você vai passar nas suas vizinhas, vai pedir para elas vasilhas, vai correr atrás, e aí quando você chegar em casa, você vai pegar esse azeite e você vai colocar nas vasilhas. E aí ela colocou o azeite que ela já tinha nas vasilhas, que ela pegou emprestado, ela pediu ajuda, e esse azeite só acabou quando as vasilhas acabaram. E ela vendeu esse azeite e ela conseguiu pagar a dívida dela, e ainda teve dinheiro para sobreviver, para viver. Então assim, ter fé é olhar em volta, né, e verificar, entender quais são as necessidades que eu tenho, quais são as coisas que eu preciso de verdade, acreditar que tudo vai dar certo, como aquela mulher também que correu atrás de Eliseu e disse, eu não te pedi nada, e o filho que tu me deste morreu. E Eliseu vai lá e ora pela criança, e a criança revive, né? Quando as outras pessoas perguntam para ela, o que aconteceu? Ela diz, tudo me vai bem. Por quê? Porque ela acreditava que Deus iria fazer alguma coisa. Então eu preciso acreditar que vai dar tudo certo, ok? Seguir o caminho usando as ferramentas que nós já temos, todas as ferramentas que estão dentro de cada um de nós, e fazer o milagre. Como assim, Cláudia? Fazer o milagre? Olha, em primeiro lugar, Jesus Cristo disse que nós faríamos mais do que Ele fez se nós acreditássemos, né, no Senhor, verdadeiramente acreditar
e buscar nele, que nós faríamos sinais e maravilhas maiores do que a que Jesus fez. Ok? Então eu preciso acreditar e fazer o milagre. Acreditar que é possível multiplicar 5 pães e 2 peixinhos. É possível eu conquistar o que me parece impossível. Mas eu preciso trabalhar para isso. Eu preciso utilizar as ferramentas que estão dentro de mim. Utilizar as estratégias que eu já aprendi. Ok? A Bíblia fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? Porque quando eu conheço a verdade, quando eu conheço a palavra de Deus, eu conheço todo o manual da minha vida e consigo trabalhar a favor do meu crescimento, porque aí eu entendo que eu fui feito para ter uma vida extraordinária e que tudo que acontece na minha vida é para melhorar. Então você está me dizendo que nada de ruim vai acontecer. Não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo que você vai saber lidar com todas as situações ruins a partir do momento que você olhar dentro de você e acreditar que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Então, a gente precisa seguir em frente, ok? Olhar em volta, pedir ajuda se for necessário pedir ajuda. Não tenha orgulho, peça ajuda. Peça ajuda, como aquela mulher que pediu aos vizinhos as vasilhas. Então não tenha orgulho, peça ajuda, olhe em volta, acredite, faça, caminhe e o milagre vai acontecer. E é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Obrigada, viu? Beijo!